Daí, pessoal, mais uma resolução. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta C, a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são, respectivamente, iguais a... Bom, então nota que a caneta eu tenho o tamanho dela real, que é 16,8 centímetros, e tenho o tamanho dela na fotografia, que reduziu-se a 1,4 centímetros. Então, por essa redução da caneta, que era de 16,8 centímetros, e aí na foto se reduziu para 1,4 centímetros, eu consigo fazer o contrário com a pegada. Eu consigo pegar a pegada da fotografia e ampliá-la para o tamanho real. Então, mais ou menos esse vai ser o procedimento. Então, vou iniciar aqui com a caneta, que eu tenho as duas medidas, a real e da foto. Então, na caneta, eu tenho a medida real, que é igual a 16,8 centímetros, e tenho a medida dela na foto, que se reduziu para 1,4 centímetros. E aí eu vou pensar agora fazer a largura primeiro, daí pede largura e comprimento. Então, eu vou pensar na largura. O que acontece na largura? Largura da pegada. Bom, a largura real, eu não sei, justamente é isso que eu quero descobrir. Então, essa largura real eu vou chamar de x. Ele chama aqui, né, largura L, né? Eu vou chamar de x, largura real x. E a largura na foto, eu tenho essa medida. A largura na foto está aqui, ó, 2,2. E aí eu vou usar a proporcionalidade que existe entre a medida da caneta real e medida na foto em relação à largura da pegada. Então eu vou colocar assim, ó, que a caneta que tinha 16,8 centímetros de comprimento real passou para 1,4 centímetros. Então, a medida real, a largura real da pegada, que eu não sei quanto é, então estou chamando de x, se reduziu para 2,2 centímetros. E aí eu vou descobrir o x. Lembra que quem cruza com o x fica dividindo. Então eu tenho que esse 1,4 vai ficar aqui no denominador. E em cima eu tenho o outro cruzamento, 16,8 vezes 2,2. 16,8 vezes 2,2. Para facilitar os cálculos aí, eu vou usar de simplificações, né? Eu vou dividir, por exemplo, aqui, ó, o 2,2 e 1,4 eu vou dividir por 2. Vou fazer aqui, ó, esse 2,2 e esse 1,4 eu vou dividir por 2. Então eu vou ter aqui 1,1 e aqui eu vou ficar com 0,7. Então vou ajustar para ti. Ficou 16,8 vezes 1,1 divididos por 0,7. Agora eu vou pegar esse 16,8 e esse 0,7 e vou multiplicar os dois por 10. Aí eu vou me livrar dessa vírgula aqui no denominador. Então vou multiplicar os dois por 10, então o resultado da divisão se mantém. Então eu tenho 168, multipliquei por 10, vezes 1,1, e aí divide aqui por 7, né? Multipliquei de baixo por 10 também. Quando eu faço isso, eu verifico o que acontece com essa divisão aqui, ó, 168 por 7. Vou fazer aqui no rascunho. 168 por 7. 16 dá uma vezes 7 dá 7, dá duas vezes, né? Dá 2 vezes 7 dá 14, me sobra 2,
28 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Zerou. Então deu 24. Então, essa divisão aqui, 168 por 7, está dando 24. Então, meu x ficou mais leve agora. X igual a 24 vezes 1,1. E aí vou executar isso. 24 vezes 1,1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 4. Aqui 6 e aqui 2. Como tem uma casa depois da vírgula no 1,1, eu tenho aqui uma casa 26,4. Então o x é 26,4, que se trata justamente da largura da pegada. Que foi como ele começou, né? Ele preferiu a largura, então iniciei pela largura 26,4. Então 26,4, a única alternativa que tem 26,4 de forma respectiva é a letra D. Ó. Então, a princípio, a resposta é a letra D. Vou confirmar fazendo aí o comprimento. Comprimento da pegada. O comprimento real da pegada eu não sei. É isso que eu quero descobrir. Vou chamar de Y. E o comprimento na fotografia, o comprimento está aqui, ó, 0,4. E aí, de novo, né, armo aquela proporcionalidade, a regra de 3, que 16,8 centímetros da caneta se transformou em 1,4. E aí, eu tenho que esse 3,4 da fotografia se transforma em Y real. Y igual, lembra, quem cruza com a variável fica dividindo. Então, embaixo aqui 1,4 de novo. E em cima eu tenho 16,8 vezes 3,4. Vou realizar o mesmo procedimento anterior. Ó. Podia fazer meio direto isso, mas vou fazer de forma lenta. Vou dividir aqui 3,4 com 1,4. Por 2, fazer aquele mesmo processo, vou dividir aqui por 2, isso aqui vai dar 1,7 e aqui vai dar 0,7. Então, copiar aqui, ó, 16,8 vezes 1,7 divide por 0,7. Aí eu faço aquele processo de multiplicar por 10, os dois, lembra? 16,8 e 0,7, eu me livro da vírgula. Aí eu tenho que esse y, ele pode ser escrito 168, multipliquei por 10, vezes 1,7, divididos por 7, também multipliquei embaixo por 10. 168 por 7, aqui ó, aquela divisão eu já fiz, aqui ó, 168 por 7 deu 24. Então, esse y está resultando 24 vezes 1,7. E aí, y é igual. Eu faço o cálculo aqui. 24, 1,7. 7 vezes 4, 28. Vão 2. 7 vezes 2, 14. E 2, 16. 1 vezes o 4 é o 4. 1 vezes o 2 é o 2. Eu tenho 8. 6 e 4, 10. Vai 1, dá 4. Aí eu tenho uma casa depois da vírgula no 1,7 aqui, ó. Uma casa. Isso fica então 40,8. 40,8 centímetros de comprimento, e aí se confirma a letra D. Ok? Bom, então tem esse procedimento resolutivo aí bem interessante. Eu vou te apresentar na outra lâmina um outro processo que eu também posso empregar, né, já que eu percebi que existe uma relação de 16,8 para 1,4. Aqui houve, ó, uma redução, ou ainda, de baixo para cima, houve um crescimento de algumas vezes. O mesmo crescimento, o mesmo fator de crescimento que acontece da foto em relação real, na caneta, será empregado na largura e no comprimento. Então, vou usar esse tipo de raciocínio em uma outra resolução para complementar esse vídeo. Então, tá aí o exercício. Eu vou partir de novo sobre a ideia
da caneta, né, que é a minha referência, porque eu conheço as duas medidas. Caneta, eu conheço a medida real, que é igual a 16,8, e conheço a medida da foto, que é igual a 1,4. E aí eu vou pegar essas medidas e vou ver qual foi o fator de ampliação, como se fosse a escala. Então vou pegar aqui, ó, 16,8 e vou dividir por 1,4 para ver a ampliação. Isso é o mesmo que 168 dividido por 14. 16 aqui dá 1 vezes 14 dá 14, me sobra aqui 2 vezes, 28. 28 por 14 dá 2 vezes 14, 28, zerou. Então 12 vezes. Então significa que da medida real para a foto houve uma redução de 12 vezes. É como se fosse uma escala de 1 para 12. Reduziu-se aí 12 vezes. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida da largura na foto, que é 2,2, e vou ampliar 12 vezes. Então 2,2 vezes 12, porque eu sei que vai ser o mesmo fator de ampliação na largura. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Aqui 4, aqui 6 e aqui 2. Como eu sei que tem uma casa depois da vírgula no 2,2, uma casa, aí eu tenho 26,4 centímetros na largura. No comprimento, eu vou usar o mesmo raciocínio. O comprimento da foto é de 3,4 centímetros. Então, para dar o comprimento real, vou pegar esse 3,4 centímetros e vou multiplicar por 12, que é o quanto preciso ampliar. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 3, 3. 8, 10, vai 1, 4. Aí uma casa depois da vírgula, 40,8 centímetros. E aí eu consigo perceber mais uma vez que se trata da alternativa D. Ok? Então eu tenho duas resoluções, né? Uma mais detalhada, com mais conceito envolvido, e a outra uma resolução mais rápida, usando uma espécie de escala, ou usando aí um fator de variação entre o pequeno e o grande, ok? Ficamos por aqui então, espero que esse vídeo contribua com os seus estudos, eu deixo o meu forte abraço e até a próxima.